Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 15ª sessão extraordinária de 7 de outubro de 2019, convocada em conformidade com o inciso 1º do artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Votação das matérias constantes na pauta específica, proposta de emenda número 13 de 2019 e projeto de lei número 80 de 2019. Registro que nesta tarde foi protocolado pelo vereador Fernando César Souza a proposta de emenda 13 ao projeto de pauta específica desta sessão. Por esta razão, passamos a apreciá-la anteriormente ao projeto principal. Solicito ao primeiro secretário que apresente as matérias despachadas para esta sessão. Emenda número 13 de 2019. Autor Fernando César Souza, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º do projeto de lei número 80, de 1º de outubro de 2019, que autoriza o Poder Público Municipal a realizar a cobrança de taxa de inscrição e ingressos, bem como conceder premiação nos eventos esportivos promovidos pela Fundação Municipal de Desporto de Rio do Sul e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 80 de 2019, autor prefeito municipal, autoriza o Poder Público Municipal a realizar a cobrança de taxa de inscrição e ingressos, bem como conceder premiação nos eventos esportivos promovidos pela Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul e da outras providências. Coloco a emenda número 13 de 2019 em discussão. Vereador Fernando, eu só queria entender, porque o seu intuito é que o valor da premiação, o mínimo da premiação seja igual ao máximo da arrecadação. Tudo arrecadado vai para a premiação. O parágrafo 1º do artigo 1º da lei diz que o total gasto com a premiação não poderá ultrapassar o valor recebido a título de taxa de inscrição e eventual patrocínio. Quer dizer... Por isso, vereador, por isso que foi colocado somente a premiação. Não foi colocado a taxa de arrecadação de patrocínio, é outra situação. Então, o que arrecadar com a inscrição, ela deverá ser... No mínimo aquilo. Isso, distribuída. Tá, é que se não houver patrocínio da sociedade civil, a FMD vai ter que arcar com todo o resto da estrutura do evento. Árbitros... despesas acessórias e tudo assim. Não engessa um pouco a ideia da fundação? Isso foi negociado com a fundação? Porque, vamos lá, é que tu não vai arrecadar muito, né? Na realidade, não se arrecada muito com esse tipo de evento, é tipo de inscrição. Não paga nem o árbitro e tal. Outra coisa que eu gostaria de questionar, vereador, porque assim, ó, a premiação, Geberton, é comprada com antecedência. E o ingresso, tu não tem noção do ingresso. Não, mas não estava falando então, de ingresso. Não ingessa. Só a taxa de inscrição. Taxa de inscrição. A taxa de inscrição. E estava falando em premiação em dinheiro. Mas assim, acho que não vai mudar muito. Enfim, só queria entender melhor, mas... Senhor presidente, ao exemplo, por exemplo, se nós temos 10 times no Campeonato de Verão, cada um pagar R$1.000, nós vamos ter uma premiação de R$10.000. O que acontece? Às vezes a premiação do primeiro lugar, do segundo e terceiro já foi os R$10.000. E aí? Pois é, e se não entrar o patrocínio? Quem que paga? Eu acho que, né, ele engessa, eu entendo o teor do pedido do vereador Nando, mas é claro, todos os patrocínios e o dinheiro da inscrição serve para todos os custeios. Arbitragem, modificação, de repente, na estrutura esportiva, melhoramentos, segurança. Então, às vezes tem que pôr segurança, além do que já possui. Agora eu faço a pergunta inversa. Mas daí eu faço a pergunta inversa, se arrecadar mais. Pois daí é lucro da fundação. Fica para novos investimentos. Na realidade, a lei como proposta já garante a premiação. Não vejo, acho que não muda muito no final. Só que eu acho que aquela questão, se tu arrecada mais, não necessariamente precisa gastar tudo ali, né? Claro que não é fácil arrecadar, né? Não é fácil.
Geralmente o que os pessoal arrecada nas botes por aí, nos negócios, quase vai tudo em premiação. Não precisava engessar. O poder público não foi feito para arrecadar recursos. Fique bem clara essa situação também. O evento tem que ser promovido, então, que faça a arrecadação, quero cobrar a inscrição, então que distribua essa inscrição, essa arrecadação de recursos para o evento em si, não distribua na premiação. Senhor presidente, a própria entrada que eles vão cobrar, eles vão administrar, Não, é outra coisa. entendeu? Não, agora que ficou confusa fui eu. Não, porque assim, ó, se não é para arrecadar dinheiro, o Geberton disse que o projeto vai possibilitar a poder sair arrecadando dinheiro na iniciativa privada. Foi isso que eu entendi que o Geberton falou, não foi isso? É que, na realidade, a intenção do Nando é só garantir a premiação, porque o parágrafo 3º já diz que todo o total arrecadado com as taxas, apoios ou patrocínios deverão ser integralmente destinados ao respectivo evento esportivo. Quer dizer, tudo que arrecadar tem que ser gasto naquele evento. Então, não. Com as taxas de inscrições, apoios e ou patrocínios. O parágrafo 3º já diz isso, da lei proposta. A emenda do Nando, na realidade, só garante que a inscrição vá para a premiação. Não muda muito o aspecto. Eu fiz o questionamento para entender melhor. Mas o fato é que não muda, no geral, porque todo o dinheiro arrecadado vai para o evento e tal. Só dá um piso mínimo lá para o... Se me permite, vereadora, no parágrafo 1º, o total gasto com a premiação em cada evento não poderá ultrapassar o valor recebido a título da taxa de inscrição. Já, né, um suprime o outro. É que Já ele tá fala aqui. e eventual patrocínio. Não há essa limitação que o Nando colocou. O Nando O colocou total só um no limite para- a mais. É. Coloquei só do valor de Inscrição, é. É que se tu arrecadar 50 mil de patrocínio e 10 mil que taxa de inscrição, em tese, tu pode dar 60 mil de prêmio. Só que a proposta do Nando é que pelo menos 10 seja premiação. E o resto vai ser meio do fomento da campanha aí, do evento. Geberton, o Com a senhor quer emenda do fazer Nando. favor de explicar na tribuna? Essa tua fala com a emenda do Nando é certo. Sem a emenda do Nando, fica em aberto. Só isso. Na realidade, quando eu falei, eu estava entendendo aqui atrás. Mas, vereadores, na verdade, a proposta é de 100% da inscrição ser revertido para premiação. Né? Claro que aí vem a questão de bilheteria, que a gente vai fazer em forma de portaria o valor pelas fases, né? Classificação, e ainda tem medalha, tem parte de... Claro, se o patrocínio o vereador Nando vir junto ao evento, né, se a gente arrecadar, tem medalha, tem a parte logística toda, tem a parte de divulgação. Então, gente, mas né? então Não, mas é que a emenda só bota mais um somente marco. a arrecadação da inscrição. O que eu acho que vai ser complicado na prática, eventualmente, espero que seja um sucesso, o torneio de verão como era no tempo do Brejeiros, e que dê uma multidão. E no torneio se cobrava um valor ínfimo de ingresso. Mas que se cobrar um valor, vamos lá, que se cobre 10 reais. R$4 a gente vai cobrar. R$4. 4 e as quartas e as finais, R$8. Se tu tiver 10 dias de evento com 2 mil, não cabe 2 mil pessoas lá, né? 1.370 agora o Corpo Bombeiro, 10 vereador. dias de evento é 1.300, 13 mil, vezes 4 vai dar 80 conto. Se tu fizer 80 mil, só que se tu não prevê na premiação antes, vai te sobrar dinheiro no final. Como é que tu vai gastar no evento? Na realidade, o parágrafo 3º te bota aí numa armadilha. Tem até que ver a questão depois para tratar desse ano lá dentro. Sim. Vai ter que reverter em função daquele evento. Como fazer isso? Porque é um negócio futuro. Tu vai ter que prever a premiação antes de começar o evento. Certo. E aí, como é que tu faz com o dinheiro depois? Vai gastar como naquele evento? Na realidade, tu pode ser para o ano seguinte, né? Vamos ver, aqui não está claro. Não precisava Ao ficar... respectivo evento desportivo, quer dizer, aquele evento. Aquele evento específico, né? Pois é, mas como é que tu vai gastar um dinheiro se tu já previu a premiação de 30 mil, tu arrecada 60? Aí, de repente, a gente pode fazer Não, em forma até para não deixar uma... A gente pode fazer em forma de portaria ou decreto, a gente destinar a sobra do recurso para algum tipo de evento, ou material esportivo, né? Então, acho que, na verdade, qual que é o objetivo? Não é arrecadar. O objetivo é promover e resgatar o torneio de verão, outro que seja outro modelo, outro nome,
para que realmente a população venha a prestigiar. Isso é o pedido da população, né? A Mas gente tu vê falou Alto bem Vale... agora, tu falou bem, só desculpa te interromper, mas é que aqui tu falou do regulamento, e o artigo 4º já fala que os valores serão, de cada evento, será regulamentado mediante ato do chefe do Poder Executivo. Então, só se cuidem para resolver isso. A Certo. sobra para já De destinar... repente tem que fazer uma emenda para acertar, para ficar Não, mais não em precisa, não aberto. precisa, ele resolve lá por decreto. Via decreto. Via decreto, daí a gente destina para que vai ser usado, ocupado esse dinheiro. Até por hoje, senhor secretário, ter lhe acompanhado uma visita de rotina do Corpo de Bombeiro para as instalações e principalmente os equipamentos de segurança, que o primeiro evento com a sobra já deixe adequado, né, com as normativas exigidas, principalmente pelo Corpo de Bombeiros, no nosso ginásio, no nosso estado municipal. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, Geberton. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco a emenda em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão extraordinária. Dando sequência na outra extraordinária. Proteção de Deus, damos por aberta a 16ª sessão extraordinária de 7 de outubro de 2019, convocada pela maioria absoluta dos vereadores em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Votação da matéria constante na pauta específica. Projeto de lei complementar número 34 e 35 de 2019. Solicito ao primeiro secretário que apresente as matérias despachadas para esta sessão. Projeto de lei complementar número 34 de 2019, autor prefeito municipal, altera a lei complementar número 401, de 22 de agosto de 2018, que institui o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e da outras providências. Projeto de lei complementar número 35 de 2019, autor prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos à lei número 309, de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal relativa ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. Coloco o projeto de lei complementar 34 em discussão. Senhor presidente, continuando a minha campanha de fazer talvez pessoas gostarem menos de mim, principalmente meus amigos, já que esses atos aqui, essas propostas vêm da Secretaria de Administração e Finanças, cuja titularidade do Alexandre, vocês sabem que é meu amigo pessoal. Mas, como eu já disse algumas vezes, se eu não vier defender as coisas que me trouxeram até aqui, não adiantava ter vindo até aqui. Nesse caso, sequer consigo analisar o mérito dessas propostas, e vou dizer por quê. Porque elas são de um conteúdo mais aprofundado. Tem inúmeros servidores aqui, vários dos quais também são meus amigos, mas o fato é que os pareceres relativos a esse projeto são datados de 15 de agosto, os pareceres da Comissão de Revisão, que estão aqui no SAG, no SAPL, SAG é da Justiça. São de 15 de agosto. Esses projetos entraram aqui sexta-feira e querem votar em regime extraordinário hoje? Não voto. Eu lamento. A gente já falou aqui algumas vezes, a gente fez isso nos 2 primeiros anos de um mandato do prefeito, e eu dizia, precisamos fazer porque nós temos que dar ritmo, dar condições do prefeito administrar, porque é herança, é aquela coisa toda. Agora, entrar na sexta e a gente votar em regime extraordinário na segunda, eu não me sinto confortável, não vou fazê-lo. Já adianto. Vereador Zanella, entendo a sua colocação, né? Haja visto que nós participamos, todos nós, de pelo menos 3 reuniões a respeito desse projeto, que já está há 2 anos sendo trabalhado, sendo discutido, até mesmo com a anuência do sindicato. Passaram por reuniões, conselhos, trabalharam item por item, conversaram com o executivo. Talvez de todos os projetos que subiram do executivo,
Esse foi um dos que mais foi dialogado, trabalhado e entrado em consenso. Esse pessoal que está aqui hoje no plenário tem ciência de todo o projeto, leram, releram, conversaram com alguns vereadores, talvez não com o senhor, por isso que eu estou fazendo esse adendo e pedindo que o senhor reconsidere, até porque não mudaria em nada nós ficarmos mais 10, 15, 20 dias aqui, porque só traz benefício merecido, que estão aguardando há mais de 2 anos, uma mudança, principalmente na categoria salarial de alguns servidores que estão há mais de 5 anos aguardando, que é aquela situação embrulhosa do administrativo 1 e 2, situações da fiscalização. Então, eu pediria essa gentileza ao senhor, até lhe entendo os motivos que o senhor está nesta casa, ao qual trouxe o senhor até aqui, mas nós fizemos todo esse trabalho com antecedência. Muitas vezes ele não precisa acontecer aqui no plenário. Ele pode acontecer em reuniões, em participação com representantes de sindicato, dos próprios funcionários públicos municipais. Muitos vereadores aqui fizeram questionamento, ajudaram nas mudanças. Então, por esse trabalho dessa casa, eu pediria a gentileza do senhor a sua consideração. Mas é exatamente por essa razão. Como exemplo, a lei do FAP, que foi aprovada de forma extraordinária também na quinta-feira. Depois da última reunião, ainda vieram novas alterações. Quer dizer, a gente não consegue nem analisar se as alterações e se as combinações foram feitas. É isso que eu digo. Entrou sexta. Até ontem não estava na pauta. Eu olhei ontem, no domingo, para ver qual é a pauta de segunda-feira. E não tinha, só tinha uma extraordinária. Hoje que apareceu a segunda. Quer dizer, e a segunda é essa, que estamos tratando agora. Confesso, senhores, que eu não tenho nem condição de avaliar se o que foi discutido, participei de algumas discussões, soube de alguns direcionamentos, mas, assim, se todos os 9 vereadores participaram, estão tranquilo, né? Eu só digo que eu não tive acesso e condições de fazer essa análise. Eu volto a dizer, quando eu olho aqui que um parecer da comissão responsável pela negociação, responsável pelo estudo, do executivo, deu parecer em 15 de agosto, e a gente está em 7 de outubro, é por isso que eu acho que, assim, então, se não houve problema em esperar 45 dias, mais uma semana para passar na comissão, a gente discutir como é a rotina dessa casa, eu acho que aí a casa vira despachante, né? O cara vira carimbador, só isso. Mas Senhor presidente, eu sei da angústia de todos que estão aqui, isso já vem sendo discutido desde o ano passado, era para abril, veio para agora, mas a angústia que o vereador coloca, eu quero que todo mundo entenda. Esse projeto, se estava lá em discussão, nós não discutimos o projeto feito, elaborado. Não deu tempo nem de ler, nós estávamos olhando ali com alguns funcionários para ver se concordavam. Porque não... Está certo, depois vamos voltar, depois vamos ver que houve um erro. Então, o que tinha que ter feito? Não é que nós vamos querer mais 15 dias para discutir, não. Tinha que ter feito há 15 dias atrás, mandado a lei para nós, analisarmos ela, junto com os funcionários, junto com o sindicato, para ver se não tem algum erro. Daqui a pouco, amanhã depois, vai aparecer um erro que podia ter sido evitado. Já aconteceu isso. Então, o que a gente está reclamando aqui é da forma como estão sendo encaminhadas as coisas. Poderia ter sido lançado esse projeto para nós discutirmos há pelo menos 15 dias atrás. Para quando já nós discutimos, mas não com o papel na mão. Discutimos a importância, a necessidade, mas não com o projeto na mão. Tá? Então, só essa questão, que quem caminhar ali, que encaminhe com um tempo hábil para ser discutido. Senhor presidente, eu quero discordar dos vereadores, exatamente porque se teve um projeto que foi discutido, foi esse. Esse foi a exaustão da discussão. Daí, nesse momento, quando eu digo que não existe democracia, mas eu vou dizer que nesse processo houve democracia, que houve uma discussão de todos os servidores, eles conhecem o projeto, e ele só não subiu porque não era do interesse do Executivo. Porque quando é do interesse do Executivo, daí vem numa rapidez com urgência sem ser urgência. Né? Mas, nesse caso, não, já houve uma discussão, o sindicato participou, a comissão discutiu, a gente já tem conhecimento do projeto, então, por isso que o meu voto é a favor, porque não tem mais o que discutir. E já esperaram o suficiente, né, o tempo, 2 anos que vem essa discussão, e realmente era para ter subido esse projeto, e ele não subiu, exatamente porque não havia interesse do próprio Executivo. Então, hoje, já que chegou, até que, enfim, esse projeto aqui, então, meu voto é favorável para que a gente, graças a Deus, consiga aprovar um projeto tão importante aí e merecido desses servidores, né, que há tanto tempo esperam
esse resultado. Senhor presidente, só para... Zeli, não estamos contra. Não, Sabemos do debate. O que nós estamos falando é dele pronto. Pronto, né? Não foi discutido ele depois de pronto. Nós sabemos, e sou favorável, né, tem que votar hoje, mas é que, se acontece algum erro, o servidor podia ter olhado com ele no papel, elaborado. Só, vereadora, para deixar bem claro, eu nem analisei, como eu falei, nem analisei o mérito, mas a minha idade me denuncia, porque eu lembro que quando eu estava aqui com o NOD, teve um projeto de lei que aumentou o salário de vereador e prefeito, e o argumento na época para justificar o aumento era um parecer do Nelson Serpa, que era uma sumidade de direito administrativo e assim, é o que ele falava lá em Floripa, que não vinha pela internet, na época vinha pelo fax, né? Era assumido como a verdade. E o NOD teve que devolver a grana, 10 anos depois. Enfim, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, sabe? Mas, assim, é essa coisa de assim, um pouquinho de cuidado. E eu confesso que, assim, é isso que eu quero registrar minha posição. Entrando, se a gente votando hoje em regime extraordinário, não dá nem para ter esse cuidado se há alguma ilegalidade que, por acaso, foi criada com alguma alteração que foi objeto de discussão, mas não ganhou corpo. Enfim, só esse é o meu posicionamento. Senhor presidente, nessa casa, o ano passado também foi aprovado dos engenheiros e dos arquitetos. Foi aprovada a sucumbência do pessoal do jurídico, e nada mais justo de nós também aprovarmos do pessoal de frente mesmo, do administrativo aí, que atende diariamente as pessoas no andar aqui inferior aqui da prefeitura. Eu também me lembro que já, desde o outro prefeito, que eu estava aqui com o vereador, já houve essa discussão. E o Alexandre está à frente o secretário, seu amigo, já está há 3 anos, né, à frente da Secretaria da Administração. Com certeza ele não ia mandar nada assim que fosse ilegal, né? E eu também olhei esse projeto anteriormente, há meses atrás, e com certeza vou na mesma linha da vereadora Zeli, sou favorável. Esse projeto, na verdade, vereador Zanella, já era para ter vindo junto com o FAP. Isso já tinha sido um acordo com o executivo e com o sindicato. Então, nós se comprometemos a trazer com urgência essa extraordinária. Tá? Não havendo mais discussão, coloco o projeto 34 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por 8 votos favoráveis e 1 ao contrário. Peço ao vereador Nando que dê sequência. Projeto de lei 35, projeto de lei complementar 35 de 2019, autor do prefeito municipal, altera e acrescenta os dispositivos da lei 309 de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal relativa ao Estatuto de Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. Coloco o projeto de lei complementar 35 em discussão. Presidente, eu não deveria, mas eu estava, o Mário até em relação ao projeto, é sobre o que mesmo o projeto que vai ser votado agora? O senhor podia só me... Fernando. Relativas, permite, vereador, só para relativas fiscais, esse é exclusivamente relativas fiscais. O primeiro projeto foi dos auxiliares 1 e 2 e agora é dos fiscais. Não havendo mais discussão, coloco o projeto 35 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto 35 por 8 votos favoráveis e 1 ao contrário. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão extraordinária.